Bom, pessoal, o último tópico aqui do capítulo 5 do livro do Assaf são as operações de fomento comercial, que são compras, né, de direitos creditórios decorrentes de vendas mercantis realizadas a prazo. É a metodologia do desconto de duplicatas que a gente já viu. Elas prestam um serviço de gestão comercial de pequenas e médias empresas, como administração de fluxo de caixa, assessoria na gestão de estoques e controle de valores a pagar e a receber. O factor, né, ele adquire ativos por meio de aplicação de um fator sobre o preço dos títulos de crédito negociado. E esse fator tem que ser capaz de cobrir todas as despesas operacionais dessa empresa de factoring, né, o custo do dinheiro, os impostos e ainda sobrar uma margem para essa empresa. Então, a gente vai ver como que eles calculam esse fator. Esse fator é o quê? Ele leva em consideração o custo do dinheiro, a despesa, a margem de lucro e faz aqui o engordamento aqui, né, dos impostos que ele tem que pagar sobre essa receita. O que é o custo do dinheiro? O custo do dinheiro, na verdade, é um custo médio ponderado de capital, que vai levar em conta o custo de capital de terceiros levantado pela empresa para financiar a operação e o custo de oportunidade do capital próprio, né, dos sócios que tem essa empresa. Então, por exemplo, uma empresa que tem a seguinte estrutura de capital: ela tem 70% de capital próprio dos sócios, né, e 30% de capital de terceiros. Esse capital de terceiros tem um custo já líquido do benefício fiscal, tá certo? Porque dívida tem benefício fiscal, então a gente abate uma parcela. Essa dívida, na verdade, é um pouco mais barata se você considera o benefício fiscal. Esse valor aqui já está líquido desse benefício fiscal, 1,7% ao mês. E o capital próprio, 2,4% ao mês. Então, o que seria esse custo médio ponderado de capital? Uma média ponderada. O capital próprio, 2,4%, numa proporção de 70%, e o capital de terceiros, 1,7%, na proporção de 30%. Então, você chega no valor de 2,19%. As despesas incluem despesas fixas e variáveis, inclusive as bancárias, calculadas como um percentual da receita dessa empresa de factor. No nosso exemplo, 1,5% da receita mensal. A margem de lucro é o que ele espera ganhar com as operações, também calculado como um percentual sobre o valor de face. Ele espera ganhar 1,8%. Impostos estão aqui estimados, né, como 1% das receitas. Então, eu tenho um custo total de 2,19%, que é o custo médio ponderado de capital, 1,5% de despesa, 1,8% de margem de lucro, dá um total de 5,49%. O fator vai ser esse 5,49 dividido por 1 menos os impostos, que de 1% aqui, né? Então, eu chego em 5,55%. Como que eu calculo a taxa de desconto? É esse fator dividido por 1 mais o fator, tá certo? Que é uma expressão que a gente já viu também das aulas anteriores e que vocês encontram lá na página 76 do livro do Assaf também, tá ok? Então, uma empresa de factoring, ela estimaria a taxa de desconto dela dessa forma, levando em conta os custos, né, de capital, as despesas, margem de lucro e impostos, e depois transformando esse fator numa taxa de desconto, que é o que ela vai apresentar para os clientes, né, que vão lá buscar os descontos de seus créditos comerciais. Então, por exemplo, um título de 72 mil com vencimento para 30 dias é adquirido pela sociedade de factoring de uma empresa cliente. Quanto que essa empresa cliente vai receber? 68.214,2, que é o 72 mil, que é o valor nominal, vezes 1 menos esse fator, tá certo? Que equivale a um custo efetivo de 5,55% ao mês. Um exemplo aqui, né, para a gente fazer todos esses cálculos. Uma empresa de factoring está avaliando a aquisição de 3,8 milhões em duplicatas de uma empresa cliente. Então, vamos começar a colocar esses dados aqui na nossa planilha, tá certo? Do exemplo da empresa de factoring. Então, duplicatas no valor de 3,8 milhões.
3.800.000. O prazo de vencimento dos títulos é de 70 dias. 70 dias. A Factoring irá financiar a operação mediante um empréstimo equivalente a 22% do valor da operação, captado a um custo efetivo de 16% ao ano, antes do benefício fiscal. Então, eu tenho aqui um KD antes de benefício fiscal, custo da dívida, tá certo? De 16% ao ano. E isso vai ser financiado na proporção de 22% do valor dessa operação. O que mais? Eu tenho o restante do capital necessário para a compra dos ativos será financiado por recursos próprios com um custo efetivo anual de 24%. Então, o custo de capital próprio, 24% ao ano, numa proporção aqui que é o complemento disso, 78%, tá certo? 24%. Admita que a alíquota de imposto de renda da sociedade seja de 34%. Imposto de renda, 34%. Então, já posso calcular aqui o custo médio ponderado de capital. Esse KD, após benefício fiscal, vai ser o quê? É a taxa antes do benefício fiscal vezes 1 menos a taxa do imposto de renda. Então, uma dívida, né, que custa 16%, mas que tem um benefício fiscal de imposto aqui de 34%, ela na verdade custa 10,56% ao ano. Então, eu já posso calcular o custo médio ponderado de capital. Vai ser esse custo de dívida na proporção do que eu vou usar de dívida para fazer essa operação, mais o custo do capital próprio vezes a proporção do que eu vou usar de capital próprio nessa operação. Então, eu vou chegar em 21,04% ao ano, é o meu custo de financiamento, tá certo? Bom, as despesas de factoring equivalem a 1,2% de suas receitas. Seu ganho esperado nas operações atinge 1,5%. Então, eu tenho despesas de 1,2%. E eu tenho o ganho esperado, né, o lucro de 1,5%. Os impostos sobre a receita somam 1%. Impostos sobre receita. 1%. Então, como que eu vou calcular essa taxa de desconto? É o que está aqui nessa expressão, né? Custo do dinheiro, que é o custo médio ponderado de capital, mais a despesa, mais a margem de lucro, dividido por 1 menos o imposto. Então, o fator vai ser esse custo médio ponderado de capital, mais a despesa, mais o ganho, dividido por 1 menos imposto sobre receita. Eu vou chegar em 23,98% ao ano. Tá ok? Que para o prazo de 70 dias, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mais isso aqui, qual que seria a taxa equivalente para 70 dias? Elevado a 70 dividido por 360. Que é, então, 4,27% para 70 dias. Ok? E aí,
Esse é o fator. Mas qual que é o D? Qual que é a taxa de desconto que eu vou apresentar para os clientes? Aí é aquela expressão, né? A taxa dividido por 1 mais aquela taxa ali. Então vai ser 4,27 dividido por 1 mais 4,27, que é a expressão que eu falei para vocês que está lá na página 76, que também aparece na solução dos exercícios da atividade avaliativa, aquela questão, né, que a maioria errou, né, em que eu pedia exatamente isso, né, a taxa de desconto a partir de uma taxa efetiva. Então, se vocês não tiverem o livro, deem uma olhada no vídeo que a gente postou da solução dos exercícios da última atividade avaliativa, tá ok? Então, essa é a taxa de desconto comercial a ser apresentada aos clientes dessa empresa de factoring, que estruturou, né, essa operação de 3,8 milhões aqui, com essa estrutura aqui de capital, tá certo? Com essas despesas, esses ganhos, ela fez o cálculo do seu fator e a partir do fator, a taxa de desconto, que é o que vai aparecer lá que ela vai oferecer para o cliente, tá certo? Então, assim a gente termina esse capítulo com essa aplicação de desconto que é o factoring, tá ok?